Olá, amigos do site Expert Jurídico. Retomando então ao nosso tema títulos executivos, nós iremos tratar agora, dando continuidade, aos atributos da obrigação representada num título executivo. E iremos também falar um pouco sobre os títulos executivos judiciais, os títulos executivos judiciais. Então, existe um rol de títulos executivos judiciais, né, que a lei ela reconhece força executiva a esses documentos, a esses instrumentos, né? E, a partir de agora, falaremos então sobre cada um deles. Primeiramente, sentença proferida no processo civil. Sentença proferida no processo civil. Sentença essa que reconheça a existência de uma obrigação de fazer, de uma obrigação de não fazer, ou mesmo que reconheça a existência de uma obrigação de entregar uma coisa ou de pagar uma quantia. Esse título ele está previsto lá no artigo 475-N, inciso 1 do Código de Processo Civil. Muito bem. Qualquer sentença que reconheça, portanto, a existência de uma obrigação exigível, e aí nós podemos incluir, inclusive, as sentenças de natureza declaratória, possui eficácia executiva. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem se posicionado no sentido de admitir força executiva a sentenças meramente declaratórias. Se vocês quiserem anotar, no recurso especial 588-202/Paraná, PR, e no recurso especial 126-18, no recurso especial 126-1888/Rio Grande do Sul/RS, nesses dois recursos especiais, o STJ tem se posicionado no sentido de admitir força executiva a essa modalidade de sentença. Importante também nós mencionarmos que decisões interlocutórias também podem ser títulos executivos judiciais, né? Dois exemplos muito clássicos aí seriam aquelas decisões que concedem, por exemplo, uma antecipação de tutela, né? E aquelas decisões que concedem medidas liminares. Elas podem perfeitamente serem executadas e são, portanto, consideradas como títulos executivos judiciais. Muito bem. Então, sentença proferida no processo civil, sentença essa que pode ser de natureza condenatória ou declaratória, conforme o entendimento do STJ. Qualquer uma dessas sentenças que reconheçam a existência de uma obrigação, e aí não importa a natureza dessa obrigação, são considerados, portanto, títulos executivos judiciais. E aí podemos incluir também decisões de natureza interlocutória, como, por exemplo, decisões que concedem uma antecipação de tutela ou que concedem uma medida liminar. Tudo bem. Sentença penal condenatória transitada em julgado. O artigo 475-N, inciso 2, prevê que a sentença penal condenatória transitada em julgado também é um título executivo judicial. Bem, a sentença penal, ela torna certa a obrigação de indenizar um dano causado pelo crime. Isso está previsto lá no Código Penal, no artigo 91, inciso 1,
que prevê que um dos efeitos de uma sentença penal condenatória é tornar certa essa obrigação de indenizar no tocante a quem sofreu qualquer dano causado pelo crime. Trata, portanto, de um efeito que nós classificamos como um efeito extrapenal desta sentença, que acaba tornando-se, portanto, um título executivo judicial, né? Detalhe, é indispensável que esta sentença penal ela tenha transitado em julgado. Ou seja, é indispensável que esta sentença ela não caiba mais nenhum tipo de recurso. Ou seja, os recursos que porventura poderiam ser interpostos contra ela já se esgotaram. Portanto, houve o trânsito em julgado. Temos, portanto, a coisa julgada. Ok? Um outro detalhe importante também, o credor ele deve promover a liquidação desta sentença no juízo cível antes de iniciar a execução. Certo? Porque essa sentença possui o efeito automático de reconhecer, de tornar certa a obrigação de reparar o dano, entretanto, ela não possui um quantum, o valor devido, em regra, ela não estabelece. E aí haverá necessidade de se apurar esses valores por meio de um processo de liquidação, antes de se iniciar a fase executiva dela. Diante disso, nós podemos afirmar também, em relação a essa modalidade de título, que ela não permite que se realize uma execução provisória. Ok? Porque um dos requisitos para esse ato jurídico ser um título executivo é que haja o trânsito em julgado. E se há o trânsito em julgado, evidentemente que não comporta uma execução provisória, porque a execução provisória pressupõe que o documento que o título, que a sentença, ela ainda está passível de ser reformada por meio de um recurso. Muito bem. Decisão homologatória de autocomposição judicial. Então, a decisão que homologa, só um detalhe, homologar significa dar validade, né? Então, a decisão que homologa, a decisão que dá validade a uma autocomposição judicial, um acordo que é feito em juízo. Então, a decisão que dá validade a um acordo que é feito em juízo também é um título executivo, de acordo com o artigo 475-N, inciso 3, do Código de Processo Civil. Então, a decisão que homologa uma transação, né, a decisão que homologa um acordo que é feito em juízo, uma decisão que homologa uma conciliação que é feita em juízo, constitui-se num título executivo, de acordo com 475-N, inciso 3. Então, essa autocomposição entre as partes, né, ela pode versar sobre diversos temas, diversas matérias. Pode, inclusive, versar sobre matéria estranha ao processo, né? Desde que o magistrado que irá homologar este acordo, essa autocomposição, ele tenha a competência para isso, não há qualquer problema, né? Admite-se ainda, né, segundo alguns doutrinadores, que as partes alterem, inclusive, uma relação jurídica após a coisa julgada, né, desde que se trate aí de direitos disponíveis, né? Alguns autores permitem isso, né, o que, na verdade, implicaria aí numa novação, né, ou seja, na constituição de uma outra obrigação com a finalidade de extinguir uma anterior. Então, há autores que admitem, portanto, até mesmo que se afete aí a coisa julgada, ou seja, que se afete aí algo que ficou já decidido numa decisão que transitou em julgado, que não comporta mais qualquer modalidade recursal. Muito bem. Sentença arbitral. Sentença arbitral. Artigo 475-N, inciso 4, prevê que a sentença arbitral é um título executivo judicial. Ou seja,
A execução de uma sentença arbitral, ela costuma ser precedida de liquidação, ou seja, de um procedimento onde se apure valores, que, via de regra, deve ocorrer dentro de um processo autônomo, não dentro do processo não dentro de um processo sincrético, como nós já vimos anteriormente. Então, a cognição judicial aí na execução desse título, ela é bastante ampla, né? Porque a lei 9.307/96, que regula a arbitragem, ela prevê aí, no seu artigo 32, que é possível a alegação de diversas matérias aí pelo executado, né, num processo de execução em que o título seja uma sentença arbitral, ok? Então, aí também uma questão interessante que foge um pouquinho aquela regra que nós já vimos em aulas anteriores, de que a cognição, o conhecimento das matérias que podem ser alegadas na defesa do executado, ela é bastante restrita quando se tratar de um título judicial. Nesse caso específico, quando o título judicial for uma sentença arbitral, a própria lei que regula a arbitragem, que é essa lei 9.307/96, lá do seu artigo 32, ela prevê aí a alegação de diversas matérias. Então, o leque de matérias que podem ser questionadas aí pelo executado é bastante ampla. Então, foge um pouquinho aquela regra geral de que um título judicial, a cognição ela é restrita, as matérias de defesa elas são menos amplas. Muito bem. Acordo extrajudicial homologado. Acordo extrajudicial homologado. De acordo com o inciso 5 do artigo 475-N, o acordo extrajudicial homologado, ele é um título executivo judicial, né? Então, de acordo com esse texto normativo, é possível que qualquer acordo, né, inclusive acordo que envolvam aí questões ligadas ao direito de família, ele pode ser levado ao juiz competente para ser homologado e assim constituir-se num título executivo judicial, tá? Só recordando, né, homologar significa dar validade. Aqui o ato do juiz é dar validade a um acordo que foi feito fora do juízo, extrajudicial, sem a intervenção do juiz. As partes se reúnem, fazem o acordo e aí só levam para o juiz dar validade a esse acordo. Então, esse é o título executivo. O juiz dando validade, homologando, nós temos aí, portanto, um título executivo judicial. Na verdade, trata-se de um ato de jurisdição voluntária, né? Onde o magistrado ele apenas vai examinar aí se foi preenchido aí alguns pressupostos, se foi preenchido aí alguns requisitos para a celebração desse negócio, né? Perceba uma peculiaridade aí, né? O acordo extrajudicial, ele pode ser um título extrajudicial, onde a defesa do executado pode ser uma defesa aí, portanto, um pouco mais ampla. Entretanto, esse mesmo acordo ele também pode ser um título judicial. Se esse acordo extrajudicial for levado à homologação por um juiz, após homologado, ele é um título judicial, reduzindo-se aí, portanto, a matéria de defesa do executado. Ok? Só recordando, então, o que eu falei, reprisando o que eu falei. Tá? O acordo extrajudicial, ele pode perfeitamente ser um título executivo extrajudicial. Mas se ele for levado, a lei reconhece essa qualidade a esse documento, a esse instrumento. Desde que seja referendado aí por advogados, pelos advogados das partes, ele é um título extrajudicial, conforme nós veremos
na aula posterior. Se esse título ele for objeto de uma ação de execução, de um processo executivo, a defesa será bastante ampla do executado. Agora, se as partes levarem esse documento, esse acordo, para que o juiz homologue esse acordo, aí nós teremos um título judicial, onde a defesa do executado num processo executivo será, portanto, bastante reduzida. Então, esse documento pode ser um título tanto extrajudicial como um título judicial. Muito bem. Decisão estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. O inciso 5 do artigo 475-N do CPC prevê que a decisão estrangeira, ou seja, uma decisão proferida por um juiz de um outro país, ela possa ser homologada, ela pode ser validada aqui dentro do país, e a competência para isso é do Superior Tribunal de Justiça. Então, essa decisão proferida por um outro magistrado de um outro país, quando ela é validada internamente pelo STJ, ela constitui-se num título executivo, um título executivo judicial, de acordo com o artigo 475-N, inciso 6 do Código de Processo Civil. Então, essa sentença estrangeira, né, inclusive, o que é muito comum, sentenças onde há um juízo arbitral, quando ela é homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, ela é um título judicial e, portanto, ela pode ser executada. A quem compete a execução? Né? Qual é o juízo competente para a execução desta decisão homologada pelo STJ, dessa decisão estrangeira homologada pelo STJ? É do juízo federal de primeira instância. Então, se você quiser anotar isso, é importante. Tá? A decisão estrangeira, ela é homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Né? Até bem pouco tempo atrás, a competência para isso era do Supremo Tribunal Federal. Atualmente é o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça que tem competência para esta homologação, para validar essa decisão. Agora, a execução desse título, que será judicial, como nós vimos, ela deve ser feita perante a Justiça Federal, perante um juiz federal de primeira instância. Ok? Embora a homologação seja feita pelo STJ, a execução, o processo executivo se instaura perante um juiz federal de primeira instância. Tá? Duas considerações importantes, portanto, é necessário a gente reprisar. A primeira diz respeito às sentenças proferidas por autoridades judiciárias dos países que compõem o Mercosul. Tá? Isso é um detalhe importante para você frisar, para você anotar. Decisão proferida por autoridades judiciárias dos países que compõem o Mercosul. De acordo com o protocolo de Las Lenhas, de 27 de junho de 1992, a execução dessas decisões proferida por esses juízos, ela se fará através de um processo um pouco mais simplificado, que é o processo adotado para o cumprimento de cartas rogatórias, dispensando-se, portanto, o processo de homologação. Tá? Eu vou repetir. Qualquer decisão proferida por uma autoridade judiciária de um dos países que compõem o Mercosul, tá? Essa decisão ela dispensa a homologação pelo STJ, de acordo com o protocolo de Las Lenhas de 1992. Dispensa a homologação pelo STJ. Ok? Na verdade, o cumprimento dessa decisão se dá por meio do processo que é utilizado para o cumprimento de cartas rogatórias. Né? Só recordando também,
Carta rogatória é semelhante à carta precatória, né? Ou seja, quando um ato judicial, a realização dele é delegado para um outro juízo, por meio desse instrumento chamado carta rogatória. Seria a semelhança da carta precatória, só que a carta precatória é usada internamente, né, pelos juízes de primeira instância, né? E temos também a carta de ordem, que é um instrumento para execução de atos judiciais que seriam de um juiz de segunda instância, que é delegado para um juiz de primeira instância. Então, essa é uma consideração importante. E a segunda consideração diz respeito aos títulos de crédito, né, ou qualquer documento que se encaixe no conceito de título executivo extrajudicial, emitido, confeccionado no estrangeiro. Esse documento, ele também não precisa de homologação, né, pois essa exigência, ela se dá apenas para sentenças estrangeiras. Tá? Então, repetindo, esses títulos de crédito que são confeccionados em um país estrangeiro, para eles serem executados aqui dentro do nosso país, não há necessidade de uma homologação pelo STJ, como acontece com uma sentença estrangeira. A sentença estrangeira, ela necessita ser validada internamente pelo STJ. Um título de crédito ou qualquer outro documento, que não seja sentença estrangeira, para ter validade interna, se ela preencher os requisitos previstos na legislação, ela tem automaticamente, de pleno direito, validade interna, pode ser executado e não precisa passar pelo crivo de homologação do Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem. E para finalizarmos, né, um último título executivo judicial previsto aí no 475N é o formal de partilha. O formal de partilha está previsto no inciso 7 do 475N do CPC, como um título judicial, né? O que é o formal de partilha? O formal de partilha é, na verdade, um conjunto de peças processuais em fotocópias, né, de peças de documentos que fizeram parte de um processo de inventário ou arrolamento. Ok? Vocês sabem muito bem que quando alguém vem a óbito, se essa pessoa tinha patrimônio, esse patrimônio ele é automaticamente transmitido aos herdeiros. Mas para se fazer a entrega desse patrimônio aos herdeiros, há necessidade de um processo judicial de inventário ou arrolamento, que seria o arrolamento seria um inventário mais simplificado. Muito bem. Então, o que é o formal de partilha? É um conjunto de fotocópias, de peças desse processo de inventário ou desse processo de arrolamento, que compõe, portanto, o documento denominado de formal de partilha. Então, após a decisão judicial, dentro do processo de inventário, que atribui o quinhão sucessório de cada herdeiro, após a decisão judicial, que atribui o quinhão sucessório de cada herdeiro, né, os herdeiros podem, entre si, entrar em litígio. E aí, esse documento, o formal de partilha, onde está ali bem delimitado ali quais são as obrigações, o que compete a cada um, né, eles podem fazer uso desse formal de partilha para promoverem aí medidas executivas um contra o outro, né? Um exemplo muito típico disso seria, por exemplo, para a entrega de alguma coisa. Se um juiz estabeleceu ali que determinada coisa deve ser entregue a um determinado herdeiro e esse bem, ele não se encontra com esse herdeiro ainda, esse herdeiro pode-se fazer uso desse formal de partilha, desse documento, que definiu o quinhão a ele,
fazer uso desse documento para promover medidas executivas para reaver esse bem ou para tomar posse desse bem. Portanto, o formal de partilha ele pode ser utilizado como um título executivo judicial internamente entre os herdeiros. Ele tem, portanto, essa força executiva. Ok? Muito bem. Convido agora vocês para a próxima aula, onde vamos falar sobre os títulos extrajudiciais. Tá? Conto com você.